Logo após o término do segundo turno das eleições para presidente da República do Brasil em 30 de outubro de 2022, em que o resultado deu a vitória pela terceira vez ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores, obtendo 59,9% dos votos contra 49,10% do seu oponente, Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal, atual presidente, milhares de apoiadores do candidato derrotado, inconformados, saíram às ruas, ocuparam espaços públicos, as rodovias e as frentes dos quartéis em protesto contra o resultado das urnas. Os apoiadores do Bolsonaro, que fazem questão de se declararem de direita e conservadores, reclamam que o processo eleitoral foi fraudado em benefício do Lula. Sem prova alguma, acusam o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, na figura do seu presidente, o ministro Alexandre de Moraes, de terem conspirado em desfavor do candidato derrotado. Nos atos, há várias reivindicações de caráter antidemocráticos em que se constata pedidos de intervenção militar, anulação das eleições, o fechamento do STF, a prisão dos seus ministros, bem como o fechamento do Congresso Nacional. Algo recorrente nessas manifestações é a natureza violenta que reveste o comportamento dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Ele que, ao longo do seu governo, não mediu esforços em promover uma sistemática campanha no sentido de provocar um colapso nas instituições democráticas, principalmente o judiciário, incentivando, inclusive, que seus apoiadores deixassem de cumprir determinações legais que considerassem injustas. Bolsonaro empenhou-se em governar o Brasil nos moldes de um regime autocrático, instigou e apadrinhou movimentos populares da extrema-direita com estreitos vínculos com a ideologia nazifascista, bem como setores cristãos católicos conservadores, mas, sobretudo, das igrejas evangélicas que se proclamam conservadores e neopentecostais, a fim de obter o apoio desses segmentos para implementar o seu projeto pessoal. Desde que assumiu a presidência, Bolsonaro se manteve publicamente em campanha eleitoral. Sem qualquer pudor, fez uso indiscriminado da máquina pública para promover a sua imagem. E isso pode ter sido um fator importantíssimo que contribuiu para que o presidente não tivesse a sua popularidade desgastada, como normalmente acontece, em razão da sua má condução dos problemas que acometeram a maioria do povo brasileiro. Com o anúncio do resultado da eleição, Bolsonaro se recolheu ao Palácio da Alvorada, onde lá permaneceu sem manifestar qualquer palavra ao povo brasileiro até o dia 1º de novembro, mantendo o silêncio de quase 44 horas. No anúncio oficial, diante da imprensa, ele acabou reconhecendo a sua derrota nas urnas. Nesse intervalo de tempo, foi o suficiente para o surgimento de várias especulações. Cogitou-se até mesmo na possibilidade de uma armação que culminaria numa tentativa de golpe de Estado. Paralelamente, os apoiadores do Bolsonaro se empenharam em realizar atos de afrontamento à democracia e que foram ganhando dimensões e repercussão em todo o país, com destaque para os bloqueios das rodovias, ocupações de vias públicas, depredação de patrimônio público e privado e agressões físicas contra os opositores, e que resultaram, algumas delas, em morte. Após transcorrido uma semana das eleições presidenciais, os atos de apoio a Bolsonaro estão se decompondo. A causa disso tem muito a ver com as atuações de instituições como o STF e o TSE, bem como as manifestações de chefes de estados que reconheceram a vitória de Lula quase que imediatamente ao resultado oficial das urnas, e do significativo apoio de entidades como imprensa e organizações das esferas pública e privada. As forças com as quais ele contava não foram suficientes até agora para reverter o cenário político e eleitoral em seu favor, muito embora ainda permaneçam ativas. No mundo do trabalho, a preocupação com os acontecimentos e das ameaças que eles representam obrigam que as organizações dos trabalhadores, como os sindicatos, os movimentos sociais e os partidos políticos adotem uma postura de combate aos atos da extrema-direita. Neste momento, as circunstâncias obrigam que o combate deve ser em defesa dos direitos democráticos, repelindo efetivamente os protestos em curso, em ato contínuo e permanente e de forma organizada com suas brigadas de autodefesa. Os trabalhadores devem combater até em última instância as organizações da extrema-direita nazifascistas que hoje ocupam espaços em meio à sociedade brasileira.
Do conjunto das ações de resistência e combate aos atos golpistas da extrema-direita bolsonarista, destacamos a iniciativa protagonizada pela classe trabalhadora organizada da cidade de São Paulo, que foi a plenária dos movimentos sociais, realizada no dia 3 de novembro. Sobre este evento, o portal do PSTU divulgou a seguinte notícia. Frente às manifestações golpistas protagonizadas pela extrema-direita bolsonarista, a plenária aberta dos movimentos sociais, realizada na noite de quinta-feira 3 em São Paulo, deliberou que é urgente a criação de um comitê de luta e autodefesa para defender as liberdades democráticas. A reunião contou com cerca de 80 ativistas de diferentes organizações da classe trabalhadora, como partidos e organizações políticas, PSTU, PCB, PSOL, POR, MRT, Unidos para Lutar, Socialismo ou Barbárie e Anarquistas, movimentos da juventude e estudantes, DCE, da USP, UJC e Rebeldia, organizações sindicais como CSP com Lutas, Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Sintrajude e Sintusp, além do Movimento por Moradia Luta Popular. Como um primeiro passo da nova empreitada de luta, será redigido um manifesto e criado um lambe-lambe. A necessidade de lutar pelo respeito ao resultado das urnas e contra qualquer golpe que fira as liberdades democráticas estará na pauta, assim como a da autodefesa das organizações da classe trabalhadora. Entre os itens em comum acordo estão respeito à decisão das urnas, contra os ataques às liberdades democráticas, contra a ameaça de golpe, defesa de pautas dos trabalhadores e setores populares, propagandear a autodefesa, cobrar das centrais e outras organizações que organizem nas ruas as lutas. Na busca da mais ampla unidade classista e popular, será feito também um chamado à adesão das centrais sindicais para que organizem nas ruas a luta contra a ultradireita. A CSP com Lutas reforçou ainda que o atual momento de polarização e acirramento da violência política obriga o conjunto da classe trabalhadora a manter-se unido e mobilizado contra qualquer ameaça de rompimento de regime democrático. É necessário, pois, organizar debates e reuniões que tratem das ações para defender o respeito ao resultado das urnas e o direito à autodefesa da classe trabalhadora, das lideranças e organizações do movimento de massas.